Olá, boa tarde para você. São 4 horas e 57 minutos, 4h57. Nós estamos de volta e agora com o nosso momento da oração, nosso momento de fé aqui na programação da Rádio do Pinga Fogo. Agradecendo sempre você pela audiência, agradecendo sempre você pela parceria. Muito bom saber que você está aí do outro lado junto com a gente nesse nosso momento de fé. Momento que a gente para tudo, para essas brincadeiras que a gente faz para poder conversar com Deus, sobre as coisas de Deus também. Aquele momento para a gente fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada, fortalecer o nosso aprendizado sobre a palavra de Deus também, sabe? Esse é o momento do programa que eu mais gosto. É o momento do programa que eu mais gosto. Posso dizer com segurança, é o momento do programa que eu mais me dedico também. Quando eu preparo a mensagem, quando a gente escolhe a música que vai embalar depois o nosso momento de adoração, de louvor. Porque a gente tem que ter tempo para Deus, né? A nossa vida é uma corrida, a nossa vida são muitos afazeres, todo mundo, a gente vive numa loucura, né? Para só para pensar, hoje já é segunda-feira. E parece que dia desses foi segunda de novo. E daqui a pouco, a hora que a gente pisca, já é sexta-feira novamente. Então a gente está muito acelerado. A gente está com muitos afazeres. E nessa vida corrida, chega um momento que a gente acaba não tendo tempo para Deus. Por incrível que possa parecer, isso é uma verdade. Isso acontece com muita gente. Na correria do nosso dia a dia, daqui a pouco, passou o tempo e você viveu as 24 horas do dia sem reservar um tempo para conversar com Deus, sem reservar um tempo para agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse momento que você está vivendo. É assim. E não pode ser assim, né? Por isso que a gente tem esses momentos aqui de a gente desacelerar, da gente pisar um pouco no freio, a gente cair um pouco na real, a gente conversar um pouco com Deus. Isso é o que a gente se propõe, tá? E hoje o tema da nossa mensagem é: você vai entender depois. Depois você vai entender. Esse é o tema. Porque o texto que tem como base a nossa mensagem de hoje está no livro de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim, ó: Então respondeu Jesus: O que eu faço agora, você não entende, mas depois você entenderá. João 13, 7. Sabe, gente, quantas vezes a vida acaba pegando a gente de surpresa? Quantas vezes nós somos surpreendidos com as coisas que acontecem na vida? Quantas vezes, do nada, parece que desaba todo um castelo que você tinha construído. Do nada você fica sem chão. Do nada, portas se fecham, amizades se rompem, diagnósticos vêm sem aviso. E a pergunta do nosso coração é: por que, Deus? Por que comigo? Por que eu estou tendo que passar por isso? E às vezes Deus não responde na hora. Às vezes Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus às vezes dói. Dói porque a gente quer resposta. E a gente quer resposta sempre na hora. A gente quer entender o porquê a gente tem que passar por algumas coisas. Por que a gente tem que passar por alguns processos? A gente quer entender os projetos que Deus tem, o propósito que Deus tem naquele processo que estamos vivendo. A gente sempre quer saber o porquê. A gente sempre quer ter o controle da situação. E aqui nesse texto que nós lemos, João capítulo 13, versículo 7, Jesus, ele está lavando os pés dos discípulos. Um gesto de humildade, né? Um gesto até chocante, quase que incompreensível para o momento. Então Pedro não entende. Como assim o Filho de Deus está se curvando para fazer o serviço mais simples ou o serviço mais sujo, que é lavar os pés de uma outra pessoa? Então Jesus diz isso,
que é algo que ecoa até hoje. O que eu faço, você não entende agora, mas depois entenderá. Sabe, gente? Talvez nós estejamos vivendo algo semelhante a isso nos dias de hoje. Talvez a gente está passando por algum momento que não faz sentido nenhum. A gente está tentando entender por que eu estou passando por isso. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa honesta, por que eu tenho que passar por isso? Não é? Às vezes as coisas acontecem, a vida a gente vira de ponta cabeça e você fala, por que, Deus? E a resposta para mim e para você é a mesma. É a mesma que Jesus deu a Pedro. Você não entende agora. Talvez não faz sentido agora, mas depois você vai entender. Talvez o nosso coração esteja pesado. E tudo parece que é uma injustiça, tudo parece que é uma confusão, parece que é uma crueldade da parte de Deus. Por que eu estou tendo que passar isso? Mas Deus continua respondendo para você. Confia, eu estou agindo. Você não entende agora, mas depois você vai entender. O Senhor continua falando isso para a gente. Pode ser que de repente hoje você esteja chorando por algo que lá na frente você vai agradecer. O Senhor, Ele não, posso dizer assim, Ele não desperdiça a dor, não. Com Deus não tem esse papo mole que a gente inventa, que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Com Deus não é assim. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que somos tortos. Levamos uma vida torta às vezes. E que não entendemos qual o propósito que Deus tem reservado para mim e para você diante disso tudo. Lembra José? José do Egito, você já deve ter visto essa história, a gente já falou sobre ela aqui. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi preso injustamente, ele foi esquecido ali naquele momento. Só que no final, ele entendeu. E ele disse para os irmãos, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. No momento, eu tenho certeza que José ficava se perguntando, por que, Senhor? Mas ele teve a paciência de esperar, ele teve a fé no Senhor, ele sabia que o Senhor sempre estava no comando de tudo na vida dele. E quando ninguém esperava, Deus fez de José um homem grande, poderoso, ao ponto de ele alimentar os seus próprios irmãos que tinham o traído, o vendido como escravo. Ele era o governador e os irmãos precisavam se alimentar. E lá ele estava pagando o mal com o bem. Ele não entendia no começo, mas depois ele passou a entender. A mensagem para mim e para você é, se hoje está difícil, não desista. Deus continua no controle da história. Mesmo quando o cenário parece escuro, Ele está presente. O silêncio de Deus não significa que Ele está ausente, que Ele não está com a gente. Ele está nos preparando. Ele está preparando, e quando o depois de Deus chegar, a gente vai olhar e a gente vai dizer, agora eu estou entendendo tudo, Senhor. O Senhor sempre esteve comigo. Então, que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa continuar confiando no Senhor, que hoje a gente possa orar dizendo, Senhor, às vezes a caminhada está difícil, às vezes a gente não consegue segurar as lágrimas, às vezes as decepções chegam, mas eu decidi confiar. Pai, eu confiarei. Às vezes eu não entendo agora o que eu estou passando, mas eu sei que Tu tens a resposta para tudo. Eu sei que Tu estás no controle de
tudo, Senhor, esteja, Senhor, fortalecendo a minha fé. Fortaleça a nossa fé, Senhor, para que eu consiga enxergar o depois. Que eu possa crer cada vez mais na sua esperança, de que tudo vai ficar bem. Esteja conosco, Pai. Por mais que a gente não entenda agora, nos ajuda, Senhor, pelo menos a aceitar. Porque lá na frente não faltarão os motivos para a gente comemorar. Pois nós confiaremos, pois sabemos que Tu sempre estás presente. Nós clamamos a Ti nessa tarde, Pai. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarei a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei.